resumidamente, vamos relembrar alguns conceitos que a gente já viu. Defina para mim aceleração. Aceleração é quando um veículo... Isso daí é importante. São besteira, só... Aceleração é a capacidade de alguma coisa fazer não sei o quê. Se movimentar. Quase. Você é... Desbloquear. Não. Movimentar e deslocar não é uma coisa. Aumentar. Hã? Aumentar. Aumentar o quê? A velocidade. É a capacidade que um corpo tem de mudar a sua velocidade. Não necessariamente aumentar. Porque se ele diminuir a velocidade, ele também vai estar acelerando. Né? Mas vai estar acelerando com um sinal negativo. Então a aceleração é a capacidade que um corpo tem de mudar a sua velocidade. Se ele tem uma grande capacidade de mudar a sua velocidade, então ele acelera bastante. Se a capacidade dele de mudar a sua velocidade é pequena, então ele está acelerando um pouco. Tá? Se ele aumenta a velocidade, é uma aceleração positiva. O sinal da aceleração é positivo maior que zero. Se ele está diminuindo a velocidade, a aceleração negativa é sinal negativo e o valor é menor do que zero. Tá? Então, esse conceito de aceleração vai ser fundamental para a gente na aula de hoje. Tá? Tudo que muda a velocidade acelera. Tá? Só que primeiro a gente vai falar de coisas que não aceleram. De coisas que não aceleram, como que é o nome do movimento que não é acelerado? Esse aqui é o que eu coloquei entre aspas aqui, ó. MRU, movimento retilíneo uniforme. Significa que ele é uniforme, então a velocidade dele não está mudando. Movimento uniforme. E retilíneo porque é em linha reta. E movimento porque é movimento. Né? Então, uniforme não muda a velocidade. Tá? Vamos ver o que ele diz a primeira lei de Newton. Olha só. Tinha que ter aqui um fundo musical, uns passarinhos cantando, uma flauta doce no fundo aqui. Ó. Um objeto parado. Um objeto parado. Parei, filho da puta. Um objeto parado. Um objeto parado. Ele tende. O que é tende? Uma coisa que tende. Uma coisa tendenciosa. Uma coisa que, tipo, é pra acontecer isso. Tipo, eventualmente não acontece, mas é pra acontecer. Né? Tipo assim, a gente paga impostos para que os nossos asfaltos sejam todos lisinhos, né? A tendência é isso acontecer, mas não acontece. Tá? Um objeto parado tende a permanecer parado. Então ele é para ficar parado. Tá? Um objeto parado vai ficar parado. E um objeto em movimento, e tem que ser esse movimento aqui, ó, movimento retilíneo uniforme, ou seja, a velocidade constante, a velocidade não muda. Um objeto parado tende a permanecer parado. E um objeto em movimento tende a permanecer em movimento. Mas, para isso acontecer, tem que ter uma outra coisa aí por trás. Tá? Isso só acontece desde que permanecer em movimento, desde que a soma das forças que agem sobre o corpo seja igual a zero. Absurdo. Entendi bulhufas. Quem não entendeu nada? Essas forças aí, professor, eu sou uma das forças que são essas. Exatamente, vamos falar dessas forças. Então assim, um objeto parado, se eu coloquei o objeto parado aqui, ó, ele vai ficar parado. Você acredita nisso? Não vem com esse depende, não. Chega, depende. Então, o objeto está parado. Vamos pegar só essa primeira parte. Esquece do movimento aqui. O objeto parado tende a permanecer parado. Volta aqui bem aqui para baixo. Desde que a soma das forças que agem sobre o corpo seja igual a zero. Você está vendo alguma força agindo naquele corpo? Mas não significa, se você não está vendo, não significa que não tem, né? Eu sei uma força bem bonitinha que eu falei um monte para vocês semana passada, que está agindo naquele corpo. Não fala aí, professor. Que tinha um negócio lá com shape e tal. Então a força da gravidade está agindo naquele corpo. Aonde? No giz? Tudo! Eu falei do giz, mas ele tá agindo no giz também. E por que ele não está indo para baixo, então, já que a força da gravidade está puxando ele para baixo? É princípio de alguma coisa. Que a força é igual a zero ali, a parada. Não, calma aí. Porque ele está em cima de alguma coisa, né? Sim. Se esse objeto está sendo puxado para baixo, ele tem que ir para baixo.
ele não está indo para baixo porque tem uma outra força que está empurrando ele para cima. E que força que é essa? Quadro. É a força do quadro que tá fazendo, que não está deixando que ele vá para baixo. Tá? Então vamos assumir que para cima é sempre positivo e para baixo é sempre negativo. Tem uma força F para baixo, tá? E tem uma força de mesmo valor F para cima. Só que você vai colocar para cima positivo, para baixo negativo. Se os dois têm o mesmo valor, eles se anulam, né? Então você vai somar essas forças e vai dar igual a zero. Então, se isso acontecer, se você somar todas essas forças e der igual a zero, o objeto que está parado vai continuar parado. Professor, para cima é... Para cima positivo. Para cima e para a direita, sempre positivo. Para baixo e para a esquerda, sempre negativo. Tá? Então, vamos fazer um desenho aqui. Ó. Imagine que você tem Essa aqui é a visão de cima que eu vou colocar do desenho, tá? Ou não. Vocês já brincaram de cabo de guerra? Quando vocês eram crianças? Nossa, faz tempo, hein? Absurdo. Tá? Tem um carinha puxando pra cá, vários magrinhos puxando pra cá, e um carinha puxando pra cá. Tá? Vocês vão ver agora que o desenhista... Opa, faltou a cabeça do cara aqui. Tá? E tem uma fitinha no meio. Quem que ganha? Ganha quem puxar mais forte. Ou seja, quem exerceu uma maior força sobre a corda. Esse cara tá puxando pra direita, e esse cara tá puxando pra esquerda. Vamos imaginar que eles são dois gêmeos idênticos e têm a mesma força. Então esse cara vai puxar para cá com uma força de 10. Eu não vou colocar a unidade que depois eu vou dizer qual que é a unidade. E esse aqui está puxando com 10 também. Você concorda que se as forças forem iguais, exatamente iguais, naquele momento ali, ninguém vai para lugar nenhum? Sim. Né? Ó, porque esse para a direita, não lembra que eu falei que é positivo? E o para a esquerda é negativo. Mais 10 com menos 10 dá? Dá zero. E se, no caso, o sistema está parado, ele vai ficar parado desde que eu somando as forças seja igual a zero. Tá? Beleza. Agora vamos colocar uma outra situação aqui. Agora sim a visão de cima, né? Você tem uma caixa aqui. Daí você tem um cara puxando para cá, com uma força de 5. Um cara puxando para outra direção aqui, né? Com uma força de 5. Esse aqui, 5. Esse aqui, 5. Tá? Não importa qual o peso da caixa, não importa qual a massa da caixa. Se todas as pessoas que estiverem puxando essa caixa estiverem puxando com uma unidade de 5, vamos assumir lá, né? Direita, positivo, para cima, positivo. Para baixo, negativo. Para esquerda, negativo. Para cima, anula o para baixo. E o da direita, anula o da esquerda. Então, se você somar tudo, vai dar? Zero. E se esse corpo está, ou se o sistema está parado, ele vai ficar parado, desde que essas condições sejam satisfeitas. Tá? Para em movimento, professor. Vamos entrar na parte do movimento. Vocês ali. Tá? Então, vamos colocar aqui agora uma outra situação em que o sistema está em movimento. Imagine um carro que está em movimento. Tá? Ele está em movimento lá de 30 km por hora. Se esse corpo está em movimento, ele vai ficar em movimento eternamente. Tá? Mas é isso que a gente observa. Você pega lá, coloca no ponto morto lá e vai. Você vai ficar eternamente andando. Então. Né? Ó, um corpo em movimento tende a permanecer em movimento. E sempre com a mesma velocidade. É isso que acontece? Não. Não. Então significa que a lei está errada, certo? Não. Porque senão não seria uma lei. Tá? A gente tem que pegar essa parte da força, a segunda parte aqui, da força, né? Tá? Se essa parte aqui, essas duas últimas linhas não tivessem escritas ali, realmente, alguma coisa está errada nessa lei aí. Tá? Mas não está errado não. Que forças que a gente pode observar num carro em movimento? Você coloca o chão do carro, né? Se você for fazer o teste psicotécnico do trânsito, vamos colocar o chão, as coisas. Tá? As rodinhas e tal. E o carro. É bom que o meu carro ele pode estar tanto para frente quanto para trás, né? Você não sabe onde é a frente do carro. Vamos ver aqui a frente para cá.
Luizinho. Ele está com uma velocidade aqui, ó, de 50. Qual que é a unidade de velocidade? Metro por segundo. Metros por segundo. Tá? Oh, tá rápido pra caramba. 50 metros por segundo. E esse é um plano, né? Não é uma subida, não é uma descida, é plano. Então, na hora que ele parou de pisar no acelerador, colocou no ponto morto, significa que ele vai ficar eterno. Claro, se a rua for reta o suficiente, ele vai ficar eternamente andando em 50 km por hora. É isso que a lei está dizendo. Né? Só que você consegue me dizer quais forças que estão agindo nesse corpo? É gravidade? A gravidade é uma força que está agindo nesse corpo e está puxando para baixo. O que mais? Aceleração. Não é uma força. Calma, se as palavras ferem. Que a aceleração Ó, é constante. lembra que eu falei do giz aqui, ó? Se tem alguma coisa puxando para baixo, ele tem que ir para baixo. Ou tem alguma coisa empurrando ele para cima, né? O chão. O chão está empurrando ele para cima, tá? Essa força tem um nome, depois eu falo para vocês. Mas tem alguma coisa empurrando ele para cima, o chão está empurrando ele para cima. E com a mesma intensidade, né? Porque senão ele iria para baixo ou para cima, se uma das forças fosse maior do que a outra, né? Ó, aqui, ó, as forças são iguais, então ele fica parado. Se uma das forças fosse maior, ele ia para um lado, né? Bom, ele está indo para frente. Não importa o que fez ele ir para frente, mas ele está indo para frente. Mas tem alguma... E vocês observam que depois de algum tempo, o que acontece com o carro? Depois de algum tempo que você parou de acelerar? Ele vai parar? Ele vai diminuindo a velocidade até parar, né? Bom, se ele está diminuindo a velocidade, significa... Ó, diminuiu a velocidade. Você lembra o quê? Aceleração. Aceleração. Significa que alguma coisa está acelerando esse corpo. Né? E alguma coisa está acelerando esse corpo. Fazendo com que ele pare, alguma coisa está acelerando ele na direção contrária do movimento dele. Se ele está andando para frente, alguma coisa está acelerando ele para trás, para que ele pare. Alguma coisa está puxando ele para trás, eu não sei o que é. Tá? E isso é o que eu quero que vocês me digam o que é. O que sempre atrapalha o nosso movimento quando a gente está correndo, quando a gente está de carro, ou quando a gente está caindo do precipício? Geralmente, quando a gente cai do precipício, é ruim assim, né? O que atrapalha sempre o movimento das coisas? Por que as coisas param? Porque segundo a lei, né? Segundo a primeira lei, né? Como diz a primeira lei, as coisas não deviam parar. Mas por que as coisas param? Pensa num paraquedista. O que faz ele não se esborrachar no chão? O ar, né? O ar. Tá? Então, o carro ele tem uma superfície ali que está em contato constante com o ar. E o ar, apesar de a gente estar acostumado com ele e tal, ele faz força. Tá? Ele faz bastante força. E esse ar, ou seja, a gente fala que é o atrito, tá? É o FAT, é a força do atrito que faz esse carro desacelerar. Ou seja, acelerar com um sinal negativo, ele faz ele parar. Tá? O que é E isso? não... Oi? Como que é mesmo? Força de atrito. Força de atrito. Tá? Então, esse carro ele vai parando, vai diminuindo a velocidade porque tem essa força do atrito. Por quê? E tem alguma coisa empurrando ele para frente? Você parou de pisar no acelerador, então não tem mais nada empurrando ele para frente. Então, essa força se anula com essa, só que não tem nenhuma força para se anular com essa aqui. Não tem uma força para frente. Tá? Então, se a gente somar todas as forças aqui, ó, não vai dar zero. Se a gente somar as forças, não vai dar zero. Se a somatória das forças não vai dar zero, essa lei aqui já não vale. Porque ele está dizendo que a soma tem que dar zero. Se não dá zero, então não vale. Tá? Então, o que a gente poderia fazer para essa lei funcionar? A gente tem que mudar alguma coisa. Vamos fazer de conta que a gente tem uma pista dentro de um laboratório, sei lá, e que a gente tira todo o ar de dentro desse laboratório. Quando a gente tira todo o ar, tem um nome para isso. Alguém sabe? No espaço, o que tem depois lá da atmosfera da Terra? Muito alto. Não tem nada lá. A gente fala que é o vácuo.
Já ouviram falar do vácuo? O que a vaca foi fazer no espaço? Foi encontrar o vácuo. Tá? Então, o vácuo é a ausência total de matéria. Tá? Não tem ar, não tem nada. É o vácuo. Se não tem ar, não tem atrito do ar. Né? Se não tem ar, não tem atrito do ar. Entendeu? Porque não tem ar. Tá? Se não tem atrito do ar, não tem nada puxando para trás. Se não tem nada puxando para trás, não tem alguma força que precisa se anular. Então só tem a força peso, a força que puxa do asfalto, que empurra ele para cima. Aqui ó, tem 0 e 0. A somatória dá 0? Dá. Então essa lei está válida. Então, se o carro só para porque tem a força do atrito. Se não tiver a força do atrito, ele vai. Até a eternidade. Tá? Vai reto, até a eternidade. Claro, você não pode ter nenhuma subida, nenhuma descida aqui, não pode ter nada que impeça o movimento dele. Tá? Mas se ele está com uma velocidade constante, se ele está em movimento retilíneo uniforme, ele vai ficar em movimento retilíneo uniforme. Mas para isso acontecer, a soma das forças tem que dar 0. Se a soma das forças não der 0, isso não acontece. Tá claro? Ou tá escuro? Tá legal ou tá fora? Então, outra situação aqui, ó. Vou colocar aqui um personagem aqui, que eu não vou dizer quem é. Qual que é a graça? Tá? Vamos imaginar aqui, ó. Deixa eu apagar esse desenho assim. Vamos imaginar uma cena aqui, uma situação corriqueira, né? Que acontece todo dia. Né? É bom. Vai na faculdade, os professores falam assim que a gente tem que dar situações para os alunos que é do cotidiano do aluno. E fica mais fácil de ele visualizar as coisas. Então imagine que um indivíduo que... Tá, sou eu. Tá? E é uma coisa que acontece todo dia praticamente. Né? Que é assim, ó, 5 mulheres brigando pelo meu amor. Né? Tá? Daí uma começa a me puxar aqui ó, pelo braço direito, outra começa a puxar pelo braço esquerdo, outra pela perna direita, outra pela perna esquerda e a outra pelo cabelo. Tá? Tá lá. Ai, socorro, socorro. O que vai acontecer? Vou te matar, não. Provavelmente, mas se eu estou aqui falando com vocês, isso não aconteceu. Tá? O que vai acontecer? Se todas elas estiverem fazendo a mesma força, vou colocar aqui força, 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 força. Tá? Então, puxando com a mesma força. Tá? Se não me rasgar no meio, o que vai acontecer? Se esse sistema está parado, esse sistema vai continuar parado. Vamos imaginar agora que esse sistema ele estava em movimento. Eu estava correndo, daí elas me pegaram. E agora? Bom, eu já estava em movimento, né? Eu estava em movimento retilíneo uniforme. E aconteceu de todas as forças agirem ao mesmo tempo, ao mesmo instante. Se ele estava em movimento, o que vai acontecer? Ali o já não serve pra você. Serve, claro que serve. Por quê? Estava em movimento e daí, de repente, a soma das forças é igual a 0. Mas ele estava em movimento. Então qual que é a tendência? Para. Se ele estava em movimento, a tendência é permanecer em movimento. Né? Esse o carrinho lá. Professor, mas com mulher é difícil, hein? Mas imagina. Não, mas eu já aprendi a me virar com isso. É difícil, mas fazer o quê? Então, assim, se o sistema está em movimento, ele vai permanecer em movimento. Lembra que eu coloquei o carrinho aqui? Não tinha nenhuma força, nem para frente nem para trás. Ou seja, a soma das forças era igual a 0. Ó, essa anula essa. Tá? Então, é a mesma coisa que não ter nada. Tá vendo que essas três aqui, essas duas estão inclinadas? E essa aqui não está inclinada? Tá? Se a gente for somar essas forças ali, tá? O que está somando aqui para a direita, está somando aqui para a direita, e o que está somando aqui para baixo, está somando aqui para cima. Ou seja, não tem força nenhuma. Tá? Se eu somei todas as forças e deu igual a 0, e eu estava em movimento, qual que é a tendência? Continuar em movimento.
As pessoas usam física até onde não dá para usar. Vocês nunca escutaram? Assim, tudo que vai volta, sabe? Tudo que sobe desce, essas coisas, né? Ou toda ação tem uma reação. Toda ação tem uma reação. uma vez eu falei para o menino fazer o trabalho sobre essa lei de Newton, daí ele falou assim, é a terceira lei e tal, da ação e reação. Professor, porque quando você faz alguma coisa, sempre volta para você. Eu falei, legal, acho que não era bem isso que o Newton estava dizendo quando ele enunciou a terceira lei, tá? Então, assim, toda ação produz uma reação. Eu acredito que essa palavra ação não seja a mais apropriada, tá? Mas, foda-se. Né? O que significa isso aqui? Que tudo que você produz vai causar um efeito e esse efeito vai causar um efeito em quem produziu ele pela primeira vez. Tá? Então, assim, se eu empurrar a parede, o que vai acontecer? Eu estou empurrando a parede está sendo empurrada. Se a parede está sendo empurrada, ela vai me empurrar de volta e eu vou ser empurrado. Isso que é a lei da ação e reação. Tá? Se eu tivesse aqui de patins ou de skate e empurrasse a parede, o que ia acontecer? Nada. A gente empurra de Por volta. que não? Não, você ia tentar empurrar pra ele, não ia acontecer nada. Não, se eu Você ia tiver de voltar skate pra aqui, ó. Isso, o que vai acontecer? Eu empurrei e eu vou pro lado, né? trás. Sim. Tá? Mas quem fez força? Fui eu ou foi a parede? Você. Bom, eu tenho músculos, eu consigo fazer força, a parede não consegue. Né? Mas foi uma parede. Ah, você fez mas tem a parte que ação e reação. Se eu empurrei a parede também está me empurrando. Tá? Fixa, né? Fica meio meio tombo, né? Você falar isso, a parede te empurrou de volta. Mas é o que acontece. Tá? Então, se eu produzir uma força contra qualquer um objeto, esse objeto vai fazer uma força sobre mim também. E ó, tem a mesma intensidade. Então, se eu der um soco aqui na parede, ó, a parede vai tremer. Tá? Vai fazer barulho. Só que ela vai fazer alguma coisa em mim de volta. O que ela vai fazer? Machucar. Eu senti dor. Né? Então, tem mesma intensidade. Se eu empurrar com 50 Newton, a parede vai me empurrar com 50 Newton também. Tem mesma intensidade. Se eu chutar uma bola na parede, tem bem legal, cara, o vídeo assim. O piazinho tá brincando com a bola, assim, ele pegando, chuta na parede, tá, na lata dele. A terceira lei de Newton agindo, tá ligado? Tá? Tem mesma intensidade. Quanto mais forte você chuta na parede, mais rápido ela volta pra você. Né? Eu costumo sempre dizer que também, tipo, mulher que nem bolinha de silicone, né? Quanto mais forte você joga na parede, mais rápido ela volta pra você. Depende. Então, continuando aqui. Olha só. Rosnando mesmo. É? Tem mesma intensidade, tem mesma direção. Se eu empurrar, qual que é a direção que é essa aqui, ó? É vertical, né? Calma. Não, é horizontal. Ai. Essa aqui é horizontal. Se eu empurrar na horizontal, não tem como a parede empurrar de volta na vertical. Tem mesma direção. Se eu empurrar na horizontal, a pessoa ou qualquer coisa vai empurrar na horizontal. Tem mesma direção. E tem sentido contrário. Sentido oposto, sentido contrário. Se eu estou empurrando para a direita, a parede vai me empurrar para a esquerda. Tá? Qual é o sentido oposto que eu não entendi? O senhor passa o cara e volta? Direção é vertical e horizontal. Um helicóptero está indo para cima, porque ele está fazendo uma força para cima, mas a gravidade está fazendo força para baixo. A direção é a mesma, vertical, mas o sentido é o oposto, né? O helicóptero está fazendo força para cima e a gravidade está fazendo força para baixo. Tá? Sentido oposto. Ou se você empurra para a direita, o negócio que empurra para a esquerda. Ou Ou negócio de skate. Não rola. como se qual Sim, seja? dessa situação do skate, no caso. Sim, se eu estou empurrando para lá, ele vai empurrar na direção contrária. No caso da bola, quando você chuta ela para a parede, você chutou a bola, se a bola for extremamente pesada, o que vai acontecer? Teu pé eventualmente vai para trás, né? Que nem, nunca fez isso, né? Coloca um chapéu, alguma coisa em cima do tijolo, né? O cara vai assim, ó, papelão.
pé dele vai para trás, né? Ele fez uma força para frente, mas o tijolo fez uma força para trás. O pé dele acabou voltando, caindo de boca no chão às vezes. Né? Então, sempre sentido oposto. Tá? Mesma direção, mesma intensidade, mesma direção e sentido oposto. Uma situação que eu aposto que vocês vão errar. Você tem um caminhão e uma bicicleta. Deu de frente, assim. Qual corpo produz mais força sobre o outro? Eu acho que é a bicicleta. Argumentem, por quê? Eu acho que Tem maior massa. provavelmente a bicicleta deve estar em Não, velocidade, né? Ela vai Independente estar da velocidade. independente da velocidade. A bicicleta pode estar do nada, né? E o caminhão pode ser muito Qual devagar. que é a pergunta? Qual o corpo do caminhão, a bicicleta, vai exercer maior força sobre o outro? A bicicleta. Por quê? Porque... Porque a bicicleta é professor. E provavelmente o cara vai estar embalado. Quem vai Vai conseguir vai morrer morrer. nada. No caminhão. Quem vai provavelmente- morrer é outra pergunta. E o caminhão provavelmente vai estar carregado. Não, o caminhão é bem mais pesado, com certeza. É. A não ser que você coloque uma baleia em cima da bicicleta. Mas... Mesmo Mesmo assim. Tá? Então, a pergunta que eu fiz: qual corpo produz maior força? Tá? A terceira lei de Newton diz que a intensidade da força é a mesma. Então, se a bicicleta agir com 300 newtons sobre o caminhão vai agir com 300 newtons sobre a bicicleta. Igual. Quem vai morrer? Daí é uma outra pergunta. Por quê? Pô, o cara que está na bicicleta ele está muito mais vulnerável ao acidente, né? Que o cara que está dentro do caminhão. Tá? A força é a mesma. É claro que se você der um soco de 300 newton no caminhão, não vai fazer nada. Agora, dar um soco de 300 newton no cara, você matou até o filho dele. Então, assim, quem está mais sensível, quem está mais vulnerável, é uma outra pergunta. Mas a pergunta é, quem agiu com mais força, com maior intensidade? Os dois. A lei da ação e reação diz que a intensidade é a mesma. Tá? A direção é a mesma, na horizontal, a não ser que você tenha uma bicicleta que nem daquele do ET, né? Que vai sair voando, mas a direção é a mesma, na horizontal e sentido oposto. Se eles estão batendo de frente, sentido oposto. O senhor tirou a velocidade, né, senhor? Não importa a velocidade. Não importa a velocidade. Você pode ter ou o caminhão andando mais rápido ou a bicicleta andando mais rápido. Se os dois baterem de frente, a força vai ser a mesma. Não importa. Só na física. Na real, vai ser mesmo, senhor? Falando, rapaz. Só na física. E a física é a descrição da realidade. É. Então, assim, No teste, agora. quem vai morrer, daí é outra pergunta. Não quero saber quem vai morrer. Eu quero saber quem produziu maior força. Quem produziu maior Se força? sobreviveu mesmo, senhor, não pode ser isso pra realidade. Não, faça essa experiência em casa. A intensidade é a mesma. E a direção sempre contrária. O elevador, quando ele está subindo, está subindo, por exemplo. Bom, o motor lá está fazendo uma força para cima. E a gravidade está fazendo uma força para baixo. Para cima, para baixo. Sentido oposto. Direção é a mesma, né? Tá? Vertical. Intensidade. Se o elevador estava parado e começou a se movimentar, o que aconteceu com ele mesmo? Ele acelerou. Se ele acelerou, se ele acelerou, com certeza alguém fez força, no caso o motor. Não tem jeito de você tirar alguma coisa do repouso sem fazer força. Tá? Então, olha, a pasta está em cima da mesa. Eu vou tirar ela do movimento. Não dá. Se eu não fizer força, ela vai ficar ali. Tá? Eu posso fazer bastante força. Até bastante. Tá? Não vai sair dali se eu não fizer força. Tá? Força do pensamento não existe. Tá? Telepatia não existe. Tá? Se você não empurrar, não chutar, não fazer qualquer coisa ali, não vai ser do lugar. Tá? Então, eu achei que essa pergunta que você fez agora, eu achei que era, tipo assim,
É a mesma necessidade, cara, mas eu pensei que o corpo se moveu, tipo, do cara da bicicleta. Não. Isso que eu tava pensando, por isso que eu respondi. Tipo, claro, se você jogar, por exemplo, bater uma bicicleta e um caminhão, claro, a bicicleta vai ir pra trás. Mas não é essa. Eu achei, por isso que eu respondi bicicleta. Se você pudesse medir isso, medir as intensidades de força, você vai ver que é igual. Doutor, que nem você falou do elevador ali. O elevador tem motor, mas o elevador tem um contrapeso. O elevador, ele vai, um cabo de aço, ele dá a volta e tem um contrapeso. Então ele solta o contrapeso e levanta. Então a gravidade está abaixo, está abaixando o contrapeso. Não, mas essa questão do contrapeso é só para você não forçar demais o motor, né? Você coloca um peso mais ou menos parecido no outro lado, né? Que daí eles vão ficar parados, tanto o elevador quanto o peso. Daí se você quiser que o elevador suba, ele faz uma força pequena, né? Porque já está mais ou menos equilibrado, faz uma força pequena para subir. Ou gira o motor ao contrário para fazer ele descer. Mas esse contrapeso é só uma questão de engenharia mesmo, né? Para você não fazer com que o motor trabalhe muito. Trabalhar bastante, gasta mais energia. Aí vai. Só sabia. Mas tem razão. Tá? Gente, dúvidas até aí? Tá? Eu vou fazer perguntas assim, tipo... Como que eu faço para alguma coisa assim, tirar alguma coisa do repouso? Qual que é a única forma? A única forma é fazendo força. Tá? O que é tirar do repouso mesmo? Se a coisa está no repouso, qual é a velocidade? Zero. Se eu quero tirar do repouso, eu quero que essa velocidade seja diferente de zero. Se eu estou mudando a velocidade, o que eu estou fazendo? Acelerando. Se eu estou acelerando, só posso acelerar alguma coisa se eu fizer força. E eu só vou acelerar alguma coisa se eu fizer força. Tá? Não tem jeito de você mudar a velocidade de alguma coisa sem fazer força. A natureza dessa força, daí é uma outra história. Aqui a gente está trabalhando com força... Como é que é o nome da força? Tem 4 tipos de força. Tá? Força elétrica, força gravitacional, essa aqui, força forte e força fraca. Força forte e força fraca é quando você entra lá dentro do átomo. Lá. A gente vai ver mais pra frente, não vou entrar nos detalhes, mas a gente só vai trabalhar com 2 forças principalmente. Nesse registro a gente vai trabalhar com força gravitacional. Tá? Beleza? Beleza. Balança. Inimiga mortal das mulheres. E de alguns homens. Balança. Existe um equipamento que se chama velocímetro. O que o velocímetro mede? Velocidade. Existe um equipamento chamado termômetro. O que o termômetro mede? Temperatura. Existe um equipamento chamado... Esqueci. Dinamômetro. Opa, Dinamômetro. é É um equipamentinho assim... Com certeza vocês já viram, quando vocês foram comprar peixe. O cara não coloca uma balancinha em cima de um negocinho que tipo, puxa uma mola e daí ele fala assim, 3 kg de peixe. Quando você puxa mais forte, o negócio vem mais para baixo. É uma balança de mola. Já viram isso? No Japão não é essa parada. Nos lugares mais favela tem. Você vai lá, é uma balancinha, um negocinho ali e tal, daí o cara coloca o Parece um negocinho relógio, assim. assim, né? Tipo... Tem uns que parecem um reloginho. Aqui é o contrário, certo? Nós estamos fazendo quartel, você tinha que puxar umas pra cima assim. Não, mas o princípio é o mesmo, né? Você É, faz é, força e ele é a mesma coisa. movimenta uma mola. Aquilo é um dinamômetro. Claro que você não chama... eu coloco o peixe no dinamômetro para eu saber. Chama de balança. Tá? Mas aquilo é um dinamômetro e serve para medir força. Tá? Serve para medir força. Mas não existe. E por aí é fora. Tem vários equipamentos para medir várias coisas. Para medir a intensidade de tensão que tem na tua tomada, você tem o voltímetro. E assim por diante. O multiteste é quando você junta vários equipamentos num só. Daí você tem multi
várias coisas. Um monte de coisa. Mas não existe um equipamento no mundo, e nem nos outros mundos que eu já visitei, que possa medir a massa de alguma coisa. Não existe um massômetro. Tá? Você não chega tipo, na academia e fala assim, daí professor da academia, eu quero medir minha massa. Ele pega, tira o trambolho assim, você tá precisando emagrecer 20 quilos. Não existe isso. Tá? Mas tem um modo de saber, professor. Oi? Medir a massa proporcional ao tamanho da pessoa, né? Isso. Isso tem como saber. Sim, só que o que... Mas deixando esse assunto um pouquinho assim de lado. Mas não existe medir a massa. Isso é incabível. Isso é... Se você colocar no Google medir a massa, vai explode o computador. Não tem como você fazer isso. Tá? Mas, quando você sobe em cima da balança, tá escrito lá 80 quilogramas, né? Tá escrito isso? Quilogramas é a unidade de massa. Como que a balança consegue medir a sua massa? Não existe um equipamento que mida a massa. Que messe a massa. Piorou, né? Viu? Fica dá até cacofonia, né? Mida a massa. Não existe nada que possa medir a massa. Mas a balança mostra. E ela tá certa. Como que ela faz isso? Bruxaria? Magia negra? O capeta que tá ali dentro da balança. Agora você tem que se perguntar como que ela funciona, né, professor? Exatamente, como que ela funciona. Funciona, não como Tá? ela mede. Bom, ela não vai medir porque primeiro quem mede são as pessoas. Tá? Eu vou medir, eu pego uma trena e eu vou medir. Tá? Então a balança não vai medir. A balança ela pode calcular. Tá? A balança é uma máquina, a máquina ela só reproduz o que ela é programada para fazer. E a balança ela vai calcular a tua massa. O que ela faz? Ela faz o seguinte. O cara que programou a balança, ele programou a balança para funcionar na superfície da Terra. Natural. Que não existe alguém que vai montar uma farmácia em Marte. Sei lá. Tá? Então, ele programou que a aceleração da gravidade seja 10 metros por segundo ao quadrado. Lembra lá da nossa amiga gravidade? A gente já fala bastante dela. A gravidade é uma aceleração. Tá? Só que ela é uma aceleração especial. Tá? Então ela tem 10 metros por segundo ao quadrado. E ela também é vetorial. Se ela é vetorial, significa que ela tem uma direção e um sentido. Qual que é a direção e o sentido da gravidade? Direção vertical, sentido para baixo, sempre. Tá? Então o cara que programou a balança, ele colocou que a gravidade valia 10. Não é 10, tá? É 9,8734286. Mas isso não vem ao caso. Você acredita que é isso mesmo, né? Tudo bem. Então o que ele fez? Ele programou lá que é arredondando dá 10. E daí ele conhece a segunda lei de Newton. F igual a m vezes a. Bom, a aceleração é a aceleração da gravidade. Então eu vou substituir esse a por g, que é a mesma coisa. É uma aceleração. Eu posso fazer isso. F vai ficar igual a m vezes g. A aceleração da gravidade está sempre na vertical para baixo. E sempre que a gente fala que uma força é na vertical para baixo, a gente chama essa força carinhosamente de peso. Tá? Então, ao invés de eu dizer que é uma força, eu vou falar que é um peso. Tá? Essas duas fórmulas são a mesma forma. A mesma. Tá? A única diferença... Não tem diferença. Não, mas o que muda entre elas? É que no lugar de uma aceleração qualquer, essa aqui é a aceleração 20 metros por segundo, eu posso calcular a aceleração, eu vou determinar que ele é sempre 10. Não importa onde eu esteja, na Terra, sempre 10. E já que a aceleração é a da gravidade, que puxa sempre as coisas na vertical e para baixo, eu vou chamar isso de peso. Então, o que a balança faz? Ela faz a seguinte. O peso,
o peso ou a força, a gente consegue medir. Lembra que eu falei lá que você estica o negocinho da balança do peixe lá? Aquilo lá a gente consegue medir. A balança mede isso. Ela tem aquele pratinho ali, ou depende do pratão, tá? Ela tá percebendo quanto que ela está sendo empurrada para baixo. Então ela consegue calcular o peso da pessoa. Ela calcula o peso da pessoa. Por exemplo, 700 newton. Tá? Calculei o peso da pessoa. A balança calculou o peso da pessoa. Desculpa. A balança mediu o peso da pessoa. Tá? Você pega uma pessoa no colo, você... essa pessoa aqui é mais pesada. Ou tipo, essa pessoa aqui é leve. Né? Vai entrar dentro do lua de mel, né? Chega aqui, amor. Vai andando, vai. Ou me carrega. Me carrega você. Só gordo. Ó, então, o peso é uma coisa que a gente consegue medir. A balança também consegue medir. Tá? A massa não tem como medir. Não existe como medir a massa. Fazer o quê? E a gravidade é sempre 10. Então, o que a balança faz? Esse 10 está multiplicando, passa dividindo. Igual a massa. A massa desse indivíduo é 70 kg. Então, a balança usa a segunda lei de Newton para calcular a massa do indivíduo. Ele não vai medir a massa do indivíduo porque isso não tem como fazer. Tá? Pode medir força? Pode. Pode medir aceleração, velocidade, temperatura, tempo? Isso a gente pode medir. A gente tem instrumento para fazer isso. Medir massa é impossível. A gente não tem um instrumento que possa medir a massa. A gente pode medir a força. Coloca aqui, mede a força. Qual que é a aceleração da gravidade? É 10. Ah, então, nessa aceleração da gravidade, para um corpo fazer essa força contra a Terra, ele só pode ter uma massa de 70 kg. Então, o que a balança faz? A balança mede, ela mede o teu peso e calcula a sua massa. Tá? Medir e calcular são coisas diferentes. Tá? Medir a gente pega uma trena e mede. Calcular a gente pega a calculadora. Tá? Então ele mede a massa, mede a força, o peso, e calcula a massa. Vamos fazer uma experiência que vocês podem fazer em casa. Tá? Se tiver uma balança, é claro. Se tiver uma balança lá no banheiro da sua casa, ou sei lá, vai no açougue e fala assim... Não, é bem difícil. Como é que funciona uma balança? Ah, não sei. Não, é isso que ela faz. Quando você coloca ali na base da balança ali, é claro que essas balanças elas têm sensores eletrônicos ali, né? Então você sobe na balança, aquele negócio ele vai se deformar, ele vai quando ele se deforma, o tanto que ele se deforma, se ele se deformou mais, significa que foi feito mais força para só que é tudo eletrônico, né? E daí essa continha aí é continha básica, né? Daí faz um programa que o cara coloca na balança. Mas hoje em dia é tudo eletrônico, né? Mas antigamente, tem um bar não. Putz. Não, aqui antes eu ia no bar. Nem vou mais. Mas tinha um bar lá que a gente ia lá, a gente sempre pedia lá uma gasosa e salsichão. É verdade, cara. Um salsichão, assim, cara. Aí, tipo, cortava, colocava pimenta, colocava... Bem coisa de bêbado. Não, com certeza. Não. Imagina. O senhor tava tomando. Então, assim, a balança dava pra você ver que a mola começava a encolher. A mola da balança, ela começava a encolher à medida que você ia colocando o peso em cima. Então, a quantidade que a mola ali se deforma é a quantidade mais ou menos proporcional à força que você está fazendo para... Porque a mola, né, se você empurra ela volta ao estado normal. Para você encolher a mola, você tem que fazer força. Então, se você está fazendo mais força, ela vai encolher mais. Se está fazendo menos força, ela vai encolher menos. Esticar é a mesma coisa. Então, um dos princípios é esse. Mas essas balanças mais modernas aí é tipo tudo sensor eletrônico. Couch, né? Hoje em dia é tudo
Não tem essas coisas mais rústicas, além de elas serem menos precisas, tá? Elas acabam sendo mais caras, inclusive. Né? Então a tecnologia veio aí pra... Falando que nem jogador de futebol, a tecnologia veio aí pra somar, né? Mais 3 pontos aí, a gente vai trabalhar durante a semana aí pra tentar aí, conseguir o título. Tá? Faça essa experiência em casa, se você tiver uma balança, se não tiver uma balança, vai lá no açougue e fala assim, por favor, empresta a balança aí que eu quero fazer uma experiência em casa. Você chega em casa e coloca lá sobe em cima da balança, você vai ver a balança calcular a sua massa. Daí você pega essa mesma balança e vai para a Lua com ela. Na Lua, a gravidade da Lua é zero. Gravidade da Lua, se eu não estou enganado, é 1,6 metros por segundo ao quadrado. Tá? 1,6 metros por segundo ao quadrado. Se o cara quiser fazer uma calculadora, se ele quiser fazer uma balança para a Terra, ele tem que colocar a gravidade equivalente da Terra. Se ele quiser fazer uma balança para ser usada na Lua, ele não pode usar a mesma balança daqui. Porque aqui a gravidade é uma, lá a gravidade é outra. Tá? Então se o cara subir numa balança na Lua, o peso dele é menor. Tá? O peso mudou. Se o peso mudou, é porque a gravidade mudou. E a massa? Não. A massa não muda, é imutável. Nossa. A massa é imutável, tá? Você não tem como mudar a massa de uma coisa. Se ela tem, você pega alguma coisa que tem 2 kg, você pode ir para a Lua, para Júpiter, para o inferno, você pode ir para qualquer lugar. Né, professor? Você quer ir tanto pro inferno? É um pouquinho de gelo dentro do professor, você não muda. Tá, você pode ir pro diabo te carregue. Esses 2 kg, não tem como você mudar isso. É 2 kg, a natureza dele é essa. É intrínseco isso. Sabia que eu aprendi que é intrínseco na faculdade? Que daí tava intrínseco. Daí eu perguntei pra uma colega minha, o que é intrínseco? E tipo, por incrível que pareça, eu sou o cara mais negro que tem na faculdade. Você vê, negro. Tem polaco lá. Daí eu falei, o que é intrínseco? Daí, não, mas intrínseca é que tipo, é uma coisa da natureza do material. Tipo, por exemplo, a Ana falou assim, ser preto. Ser preto é uma coisa que está intrínseca a você não pode mudar isso. Tá? Então se você tem 2 kg, você não pode mudar isso. Eu tava lendo um dia, o cara tava falando assim, eu estou com vergonha, eu quero mudar de cidade, de nome, de país, de tipo sanguíneo. Cara, de tipo sanguíneo não dá pra você mudar. Tá intrínseco a você, não tem como. Tá? Então, 2 kg é 2 kg, não tem como você mudar isso. O que você pode fazer? Você vai para um lugar onde a gravidade seja diferente, aí você vai mudar o peso. Tem um ditado bem legal da física que fala assim, quer perder peso? Vai para a Lua. Porque o teu peso você pode até diminuir, porque a gravidade é menor, né? Mas a massa, filho, vai ser a mesma. Tá? Agora, você quer perder massa? Bom. Então, chega na academia e fala assim, professor, como que eu faço para perder peso? Ele falou assim, não, eu vou te dar uma série de exercícios. Não, vai pra Lua. Só vai lá aí, só para quebrar a cara dele. Toma, fez educação física, não sabe física, viu? Eu faço física sem educação. Se quer perder peso, muda a aceleração da gravidade. A massa, você não vai conseguir mudar. Sinto muito. Tá? Se você quiser perder peso, você tem que mudar a aceleração da gravidade. A massa não tem como mudar. Em alguns planetas, ou no caso da Lua, a gravidade é menor. Em alguns planetas, tipo Júpiter, a massa é maior. Então a gravidade vai ser maior ainda. Tá? 2 corpos, eles sempre se atraem. Tá? 2 corpos sempre se atraem. 2 corpos que possuem massa, eles são atraídos sempre um pelo outro. A Terra e a Lua. A Lua está sempre sendo atraída pela Terra, e a Terra, também, terceira lei de Newton, né? Está sempre sendo atraída pela Lua. Onde que a gente pode ver uma ação da Lua bem bonita? Onde que a gente pode ver a Lua agindo? Nas noites de lua cheia, os lobisomens, À noite, né? de preferência à noite, mas de dia também. Não, eclipse não.
Não dá zero. Ninguém pesca aqui? Nunca foram pescar. Diz que os Por peixes... sol? Os peixes estão vendo a lua cheia só. Ah, então não é os lobisomens, né? Os peixes à venda tá errado, né? Vocês já repararam uma coisa assim, ó? Que... Quem já foi pra praia aqui? Nossa. Não só eu que não fui. De dia, quando você chega na areia da praia, você consegue perceber que o mar ele avançou, ele está bem perto da calçada. E de noite, ele parece que está bem mais longe. Já repararam isso? Né? De dia, nossa, farofeiro geralmente, né? Chega assim, abre a porta da Kombi e já sai assim. Se o cara chega de dia, né? Dá 3 passinhos e já tá na água. Agora se o cara chega de noite, vamos pra água! Ele chega cansado até chegar na água. Né? Já tá cansado até chegar na água. E por que isso acontece? Bom, a Lua ela tá mais próxima do nosso continente de noite. Ou seja, uma coisa sempre puxa a outra. A Lua tem uma massa. Ela puxa a Terra. Só que ela puxa também a água do mar. Então, você tem aqui a Terra. Não, vou colocar aqui. Você tem aqui a praia, né? A água aqui e a Lua. Ai, que luazinha bonita. Tá? A Lua, ela tá fazendo com que a água tá puxando ela para perto dela. Então, o que acontece? A água vai querer chegar mais perto da Lua, né? Ou seja, a maré vai lá para longe. Mas a água só vem porque a luta realmente tá puxando a terra. Daí Tá puxando a terra, mas tá puxando a água também. A água vem junto com a terra desse, né? Sim. Só que assim, a massa de água é menor. Então é mais fácil, né? Ó, se a massa é menor, ele não precisa fazer uma força tão grande. Então ele tá puxando tudo, tá puxando a terra, tá puxando a água. Então o mar, vamos dizer assim, parece que ele baixa o nível do mar. Não é que abaixa o nível do mar, tá? É que essa água que estava aqui foi para onde? Foi lá para o outro lado do planeta. Que daí lá é dia e a água está bem perto da costa. Quando está de dia aqui e de noite lá, ao contrário. A água sempre vai para um lado e vai para o outro, acompanhando a Lua. Então dois objetos, o que eu quero dizer é que dois objetos que possuem massa, tá? Tudo possui massa, tudo. O ar possui massa. Tá? Tudo possui massa. A única coisa que não possui massa é o vácuo. Porque o vácuo é a ausência de tudo. Né? Então, tudo que possui massa é atraído por uma outra coisa que possui massa. Senhor, então é por isso que eu estou andando assim na rua e eu vejo uma gatinha louca, sabe? Né? Não, isso daí é outra coisa, você está doente. Tá? Mas duas coisas que possuem massa sempre são atraídas umas pelas outras. Tá? Eu tenho massa. A Terra tem massa. Eu estou sendo atraído pela Terra, assim como a Terra está sendo atraída por mim. Tá? Por que quando eu pulo, eu volto pro chão? Porque a hora que eu pulo, a Terra fala, não, vem pra cá. Tá? Então tudo que sobe desce, né? Mais ou menos. O negócio que eu falei lá. Como eu tenho massa, eu estou sendo atraído para a Terra. Estou sendo atraído para a Terra com uma força. E essa força se chama peso. E essa força peso me puxa para baixo por causa da aceleração da gravidade, que é essa aqui, 10 metros por segundo quadrado. Tá? A aceleração é a mesma. Agora, o peso de uma pessoa vai mudar dependendo da massa. Né? Se uma pessoa tem mais massa, ela vai ser puxada mais forte pela Terra. Uma pessoa tem menos massa, ela vai ser puxada menos. É só você ver quando um gordinho e quando um magrinho pisa no teu pé. Né? Quando a massa do gordinho, né, ele pisa no teu pé, tá vendo assim, porra, cara, realmente a Terra tá te puxando bem forte. Né? Quando você quiser ser educado com o cara, né? Então, quanto pesa uma pessoa de 75 kg? O que eu estou perguntando? Eu estou perguntando qual é a força que a Terra 7,5. puxa essa... Qual é a força com que a Terra puxa essa pessoa? Isso que eu estou perguntando. E que massa que tem essa pessoa? Essa pessoa tem uma massa de 75 kg. Então, se essa pessoa estiver na superfície da Terra,
que é o normal, a gente usa peso é igual a massa vezes a aceleração da gravidade. É uma coisa que eu gosto bastante. Pinga. Né? Bom, quanto pesa? Eu estou querendo saber o peso. E essa pessoa tem 75 quilogramas. Quando eu falo quilogramas, isso me lembra que é uma... O que eu estou falando? 75 quilogramas. Que grandeza que é essa? É a massa. Né? 75 quilogramas é a distância? É o tempo? Velocidade? Aceleração? É a massa? 75 quilogramas é a massa. 75. Onde essa pessoa está? Se essa pessoa está na superfície da Terra, então a aceleração da gravidade é 10. Então o peso dessa pessoa é de 150 Newton. Chega hoje em casa e fala assim, ou mãe, ou pai, ou sei lá, sogra. Não, Deus me livre. Ou, sei lá, amor. As mulheres chegam em casa e falam assim, sabia que eu tô pesando 650? Daí ela fala, como assim pesando 650? Tô pesando 650 Newton. Tá louca? É verdade, né? Se uma pessoa de massa 75 pesa 750, uma pessoa de massa 65 quilogramas está pesando, o peso dela é 650. Agora, se ele falar assim, e daí, você subiu na balança, qual que é a tua massa? Bom. Português é uma língua linda quando falado corretamente. Né? Então, o peso é dado em newtons. É aquilo que você está pesando. Pesando. Se você vai se pesar, você tem que dar a tua unidade em newtons, não em quilogramas. Deus o livre. Não confundam isso. Tá? Então você tem que dizer que a tua unidade é o newton e que você está pesando 750 quilogramas. Certo? 2. E como vocês já devem saber, né? Chegou no final, colocou a unidade errada, é? Zero. Metade. Nem Chorinho, professor. Não, imagina. Imagina, a gente fez tudo aquilo só por causa de uma letrinha. Só por causa de uma letrinha. Por causa de uma letrinha, o nome da pessoa pode mudar, né? Sei lá, Marcelo, Marcela, imagina que foda. Só uma letrinha. Tá? Pior ainda, né? Não é uma letrinha. Não é uma letrinha, tipo, é só uma perninha, né? Tá louco? Escreve errado. Na Lua eu vou andando. Percebi. Quanto pesa essa mesma pessoa? Quanto pesa essa mesma pessoa? Nossa, falaram tudo junto e não entendi nada. 120 mil. Meu Deus, 46. Não, peraí. É, 120 mil. Não, 120 alguma coisa. Na faculdade, que legal. O professor pergunta assim, esse tá lá no fundo. Juliano, professor. Daí ele, tipo, pra não perguntar de novo o que você falou, dele é isso mesmo. 140. Ou quando você briga com a tua mãe, né? Não sei o que lá, não sei o que lá. Não, velho, filha da puta. Quem que é filha da puta? Eu. Quanto pesa essa mesma pessoa? Bom, a mesma pessoa tem a massa de 75 120 quilogramas. Tá? Só que agora ela está na superfície da Lua. Então a gente usa a mesma equação, porque essa é a lei universal. Se ela é universal, ela pode ser usada em todo o universo e na Lua. Qual que é o peso dela? Peso é igual a massa, que é 75, eu não posso mudar isso, não tem como. 75. Só que agora a gravidade da Lua é 1,6. 1,6.
O peso dessa pessoa vai ser 75 vezes 1,6, isso vai dar 120. 120 Newton. Ó, quer perder peso? Vai pra lua. Viu que o peso diminuiu? Agora você quer perder massa? Vai pra academia. Certo? Tá bom. Vamos lá recapitular, pessoal. É tranquilo isso aqui, né? Se tiverem dificuldades, vocês podem falar. Vocês devem falar. Recapitulando as 3 leis de Newton. Eu sei que é bastante coisa para uma aula só, mas é o que a gente pode fazer. Um objeto parado. Está parado. E eu percebi, ou eu consegui medir, e percebi que essas forças, tem várias forças agindo no corpo. Só que todas as forças se anulam. A mesma força que está puxando para a direita tem uma força igual para a esquerda. Então se somou, deu? Zero. Tem uma força para baixo e outra força para cima. Então se somou, deu? Zero. Se somou todas as forças e viu que deu 0. E esse corpo está parado. Qual que é a tendência dele? Permanecer parado. Continuar parado. Mesma situação. Você anulou todas as forças, só que esse corpo ele está em movimento retilíneo. Movimento retilíneo de forma. Qual que é a tendência desse corpo? Continuar em movimento. Continuar em movimento. Tá? Desde que as forças sejam 0. E se as forças não for 0? Aí tem que fazer o cálculo. Se a força não for 0, ou seja, se eu tiver uma força aqui, ó, esse objeto vai acelerar, ou seja, mudar a sua velocidade. Daí se ele vai mudar a velocidade para mais, para menos, isso depende da direção e tal. Mas eu sei que quanto maior for essa força, maior vai ser a aceleração. Tá? Se esse objeto for muito pesado, para mudar a aceleração dele, eu tenho que fazer uma força muito grande. Muito grande. Tá? E se 2 objetos se encontrarem de frente, um bem pesado e um bem leve, um caminhão e uma carroça de boi, sei lá, e baterem de frente, qual que vai exercer maior força sobre o outro corpo? Nenhum dos dois. Nenhum dos dois. Os dois vão exercer a mesma força. Tá? Com mesma intensidade, mesma direção e sentido contrário.